vivemos debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante. Debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, ao qual diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, pelo que eles se não importaram de tomar conhecimento de Deus. Deus os entregou às concupiscências dos próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, caluniadores, infamadores, desobedientes a pai e mãe, desobedientes a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aceitam os que fazem. O homossexualismo é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Presta atenção, olha aqui para mim e para ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Oh, Ramanaga Shuraba canta, Ramanaga Shuraba cantarai. Operando eu, diz o Senhor. Operando eu, quem? Já parou para pensar que muitas vezes, por mais que Deus nos dê, a gente nunca está satisfeito? Que se nós estamos aflitos, é porque nós não estamos colocando a nossa alma no lugar certo. Deixa ele te ouvir. Atualmente a gente tem em média umas 700 pessoas, 700 membros. Embora a nível nacional a gente tem mais ou menos uns 2.000 membros, porque nós temos fora a Cidade de Refúgio hoje em São Paulo, nós temos a Cidade de Refúgio em Londrina, Cidade de Refúgio em Campinas, São José do Rio Preto, Praia Grande, Natal, Fortaleza, Brasília e com a célula agora em Curitiba, preparando para nascer uma igreja em Curitiba. Será a resposta para essa geração. Quando eu tinha 15 anos, eu frequentei, a minha primeira igreja foi a Universal, onde os pastores vinham querendo tirar um demônio que eu não tinha. Aqui, realmente, Jesus me aceita como eu sou, sem máscara. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultural. A prostituição cultural. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei então que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso, tem então, dois tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos dois contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Tem pode ser para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20, porque eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais, fala da prostituição cultural. Então tudo que está relacionado à prostituição cultural,
seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é a difícil mostrar mesma isso no coisa. texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então o senhor você faz tem assim, uma ó. interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Inclusive hoje você falou pra mim que existe aí já um trabalho realizado pela Lana Holder. Além da Lana Holden, que ela era uma missionária evangélica, a Lana Holden casou com um cara, viveu 6 anos com ele, teve filho, pregou a verdade, falou a verdade, mas em algum momento ela desconstruiu tudo que ela falou. Ela criou uma graça sobre a graça, quer dizer, uma graça maior do que a de Jesus, a dela, maior para ela, melhor para ela, bom para ela, que pode fazer tudo que tem vontade e ainda ficar rica na frente do altar. Ainda ficar ganhando dinheiro, ainda ficar milionária na frente de um altar. Porque é isso que pastores fazem, a maioria, que não prega a verdade, que não vive a verdade de Deus. Existe pastores ricos, milionários que pregam a verdade de Deus? Existe também. Porém, eles fazem a verdadeira obra. E pagam preço. E paga muito preço para estar assim. Paga um preço. Ela está pagando preço para levar a gente para o inferno. Ela está pagando preço para levar pessoas para o inferno. Porque qual é o Deus que Lana Holden serve? Que eu deixei de ser travesti e ela voltou ao vômito. E ela voltou ao despojo. 2 Pedro 2, 19 e 20. Igual o pastor César Cavalcante falou para ela, você está sinceramente enganada. A mulher está desconstruindo a Bíblia todinha e criou as igrejas cidade de refúgio, que eram 5 cidades na Bíblia, que Deus mandou Moisés e Josué separar para aqueles filhos dos assassinos, dos homicidas, dos suicidas, ficarem escondidinhos lá esperando a ordem de Deus.